Oi pessoal, todos bem? Espero que sim, primeiro ano. E hoje a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo, mas antes tem alguns avisos. Primeiro, para quem ainda não se acostumou e para quem ainda está com dificuldade de aprender aí meu nome, professor de Química, João Victor. Vamos estar aí juntinho esse ano, desenvolvendo nossos assuntos de Química, algumas dúvidas, como trabalhar no nosso cotidiano, ok? O primeiro aviso de hoje é sobre como utilizar o Forms, que é esse linkzinho que eu deixo aqui embaixo, aqui na descrição. Esse link, ele serve tanto para vocês terem frequência comigo, como para vocês enviarem o material de vocês. Quando vocês tirarem a foto do conteúdo de vocês, vocês vêm aqui nesse Forms, preenche a frequência com o nome completo de vocês, marca a turma e lá embaixo vai ter uma caixinha para upload. Ou seja, vocês vão poder enviar como se fosse no WhatsApp o conteúdo para mim, no caso, a atividade de vocês. Por que isso? Porque fica muito mais organizado. Lá eu vou ter o controle do seu nome completo, da sua turma e vou ter lá bem bonitinho a foto que você me enviou. Assim fica muito mais organizado e tem menos risco de ter perda ou de eu esquecer, porque tem muitas mensagens no WhatsApp, muitas das vezes, e eu não consigo acompanhar. Então, realmente, preferencialmente, me enviem pelo Google Forms, mais por segurança de vocês. Porém, podem me enviar pelo WhatsApp sobre justificativa de por que não enviar no Google Forms. Beleza? Segundo, algumas pessoas me perguntaram por que eu estou passando mapa mental para vocês. Primeiro, porque ele funciona como uma atividade, então todo mapa mental que vocês me enviam já funciona como uma atividade, então já está ali adentrando aos pontos de vocês, quem me envia. E depois, o mapa mental, que é esse mapazinho aqui, um exemplo que eu estou colocando na telinha, ele também serve como resumo. Então, quando vocês forem estudar, vocês precisam só dar uma olhadinha aqui e dar umas recapituladas nos pontos mais importantes. Vocês não precisam voltar o conteúdo todo maçante, entenderam? Ou seja, além de eu estar solicitando como atividade, vocês ainda estão estudando o conteúdo mais uma vez, ok? Então, por favor, tentem fazer os mapas mentais de vocês. Teve uma galerinha que me enviou os mapas mentais muito massa. Continuem assim. Assim vocês têm um material muito interessante para vocês estudarem e vocês não precisam copiar muita coisa para poder ter aí esse resuminho do assunto, ok? Mas voltando questões químicas, vamos lá. Semana passada a gente estudou matéria, energia, esses aspectozinhos básicos. Hoje a gente dá uma recapitulação, porém com algumas partes mais importantes. A gente já sabe que matéria é tudo que ocupa um local no espaço, tem massa e volume, basicamente é o que é matéria. Energia é tudo que é possível realizar um trabalho ou um movimento, basicamente isso. Mas só que a modalidade de energia ela é muito ampla e a gente só consegue medir energia quando ela se transfere de um corpo para outro ou quando ela se transforma. Então, só é possível quando a gente tem essa base da energia, só é possível saber o que é energia com base nisso. Quando ela se transfere de um corpo para o outro ou quando ela se transforma. A gente também viu o que é um sistema, que nada mais é do que uma porçãozinha ali do universo subdividida ali, que a gente faz uma observação. Isso é um sistema. A gente pega ali uma porção, fica olhando ali, sistema. E tudo que está em volta, tudo que rodeia esse sistema é denominado de meio ambiente. Dentro dos sistemas, a gente precisa saber que existem 3 tipos de sistema. O primeiro que a gente vai ter é um sistema aberto. Ou seja, ele está ali livre para a troca de energia e matéria. Ou seja, ele consegue tanto doar ali energia, como também doar a matéria dele, parte da matéria. Um exemplo disso seria um copo com água, que ele está ali, ele consegue, por exemplo, se for um copo com água gelada, ele consegue trocar energia com o meio, assim também como aquela água ela vai evaporar para o meio, ou seja, está trocando tanto energia como matéria. Panela de pressão, do mesmo jeito, ela está ali trocando energia, calorzinho ali,
mas também está trocando massa em forma de vapor. Quando ela libera aquele gás ali, ela está liberando vapor. Quer dizer, quando ela libera aquele vapor ali, ela está liberando matéria, ok? Então isso é um sistema aberto, ou seja, ele é capaz de trocar tanto matéria quanto energia. A gente também tem o sistema fechado, que é o sistema que tem capacidade apenas de trocar energia. Professor, como assim? Eu não entendi. Vamos lá. Quando a gente pega uma garrafa de água gelada, ali ela tem capacidade apenas de trocar energia. Professor, isso não é verdade, porque eu vejo ali que minha garrafa de água fica meio que suada por fora. Sim, mas aquela água que está ali ao redor da garrafa, geralmente quando ela está muito gelada, é condensação do meio. O vapor de água que está ao redor, ela entra em contato, troca ali uma temperatura, as moléculas ficam mais calmas e ela fica ali no meio. E a garrafa, a água que está dentro, a matéria que está dentro, ela não vem para o meio. Ou seja, uma garrafa com água só consegue trocar energia. A própria Terra, por exemplo, a gente tem nossa camada de ozônio, tem várias camadas de ar, a gente tem nossa atmosfera, mas a gente troca energia com o meio, principalmente em termos de energia solar. A gente nem existiria se não fosse essa troca de energia. Então isso é um corpo fechado. A gente não, assim, entre partes, não troca matéria com o meio, ok? Então isso seria um sistema fechado, que tem capacidade apenas de trocar energia. E por fim, um sistema isolado, onde ele não troca energia e nem matéria com o meio. Isso seria um sistema isolado. O ser humano tenta por várias vezes fazer um sistema isolado. Uma tentativa dessa é a garrafa térmica, por exemplo, nossa garrafa de café. Tentamos fazer um sistema isolado, mas só que a gente não consegue com efetividade. Ou, a rigor, não existe nenhum sistema completamente isolado, ok? Então fixem bem esses três na cabeça de vocês aí: sistema aberto, fechado e isolado. Belezinha? Continuando. Para a gente fazer nossas observações científicas, ou feito por meio de experimento, observação, e que levam ao desenvolvimento de leis e teorias, nós precisamos de medidas específicas. Então, tudo aquilo que pode ser medido é chamado de grandeza, ok? De novo, tudo aquilo que é medido é chamado de grandeza. E cada grandeza é expressa em números ou possui uma unidade padrão que é escolhida previamente para servir de comparação para as outras medidas da mesma natureza. Eita, professor, não entendi nada. Essa unidade padrão, ela vai servir para que, se eu tiver um certo tipo de medida, ela seja base para todo o restante igual àquela. Já vocês vão entender. Por exemplo, a massa de corpos é uma grandeza que é expressa medida em gramas, ok? Em quilogramas, miligramas, tonelada e assim por diante. Mas a unidade padrão dela vai ser o quê? Quilograma. Então aí a gente tem nossa unidade padrão, que é o quilograma. Mesmo a gente tendo a miligrama, a grama, a gente vai ter como unidade padrão a quilograma. E aí a gente entende que as demais unidades são múltiplos ou submúltiplos. Por exemplo, a tonelada é um múltiplo da quilograma. E já a grama é um submúltiplo da quilograma. Vou botar aqui na telinha o que seria o submúltiplo e o que seria o múltiplo, ok? Deu para entender? Quem faz isso, geralmente quem estabelece essas regras é o Sistema Internacional de Unidades, o SI. E também a bem conhecida IUPAC, que significa União Internacional de Química Pura e Aplicada. Agora a gente vai ver algumas unidades de medidas muito importantes para a gente dar continuidade aos nossos estudos que vem por aí. A gente precisa saber disso, vocês vão ver isso aí um pouco mais aprofundado em física. Mas em química a gente também precisa dar uma olhadinha nisso, porque a gente vai utilizar demais. A gente já adiantou e a gente tem a massa.
A massa indica a quantidade de matéria que existe no corpo, sendo que a medida é feita por uma balança. Isso é massa. É a quantidade de matéria existente em um corpo. E ela só pode ser aferida por uma balança. Geralmente, todos nós, ou a maioria das pessoas, consegue ali confundir um pouco peso com massa. Quando a gente vai lá na farmácia, que a gente vê ali quanto a gente está pesando, a gente tem, na verdade, a nossa massa. Então, vocês vão ali ver a massa de vocês. Então, por quê? Porque geralmente o peso, na verdade, ele é... Como é que eu vou dizer vocês? Ele é a massa vezes a aceleração. Ele é ali o último é dado basicamente por isso. É uma unidade newtoniana, assim digamos. Newton, vocês vão ver que é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Ou seja, a gente tem ali a gravidade interagindo. A gente faz P é igual a massa vezes gravidade. Ou então, nosso peso é dado por massa vezes gravidade. Um exemplo disso. Vamos tirar meu peso, por exemplo. Hoje eu peso 72 quilogramas. Então a gente já deu a unidade base, que na verdade eu estou dando minha massa. Minha massa é de 72 quilogramas. De acordo com o SI, quilogramas, kg. Então eu pego essa minha massa de 72 quilogramas e multiplico por aproximadamente 10 metros por segundo, que é nosso arredondamento da gravidade. Que a nossa gravidade é ali mais ou menos 9,8 metros por segundo. Então, na verdade, meu peso vai ser de 720 quilogramas por vezes metro ao segundo ao quadrado. Viu a diferença aí? Então, se estiver se sentindo aí muito cheiozinho de massa, façam o peso de vocês real, que vocês vão ver aí a real história aí, viu? Vou colocar aqui na telinha para vocês quais são as unidades da massa, como são as transformações quando a gente multiplica e divide por 10. Vocês têm que dar uma olhadinha especial nessas transformações, ok? Já vimos massa, já sabemos que é a quantidade de matéria e é expresso em quilograma. Já o volume é a extensão de espaço ocupada por um corpo. É tudo aquilo que um corpo ocupa. Basicamente, o volume é aquilo que a massa ocupa. Ali a massa, o corpo. Lembrando que o corpo é uma extensãozinha, uma delimitação da massa completa ali, da matéria. Então a gente pega aquela parte da matéria, tem um corpo e aquele corpo ele vai ter uma massa. Então é a extensão de espaço ocupada por um corpo. A medida é feita, por exemplo, em recipientes apropriados, como, vamos lá, garrafas, copos, mas a nível científico, bureta, pipeta, balão de fundo chato, balão de fundo arredondado e assim vários tipos de medida. O volume é ali derivado das unidades de comprimento, sendo que o cubo dele pode ser determinado por uma fórmula. Professor, como assim? Na verdade, o volume ele é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Visto que ele é uma unidade padrão do comprimento de metro, a unidade do volume em SI é metro cúbico. Deu para entender? A gente pega com base o comprimento para tirar volume. Eu vou colocar aqui na telinha um exemplo de como funciona o metro cúbico. E a partir desse metro cúbico, a gente vai ter por base ali as outras utilizações, assim digamos, outras formas. Mas as mais utilizadas no nosso cotidiano são o litro e o mililitro. Ok? Que na verdade o litro é o Lzinho e o mililitro que é o nosso tão conhecido ml. Beleza, já demos aí, mas vamos tomar com base que para nós da química aqui nos nossos estudos a gente vai utilizar o metro cúbico, sim, mas com base nós vamos considerar de acordo com os nossos estudos o litro e o mililitro serão os mais utilizados, ok? Temperatura é a medida do nível de energia térmica de um material. Professor,
A gente já sabe que medir energia térmica, ou seja, ali quase que uma fontezinha de calor, sabe? É ali o calor envolvido ali naquele corpo ou naquele local. A medida da temperatura ela é feita por meio de termômetro, que é aquele tubozinho fino que está todo mundo acostumado a ter em casa, com mercúrio. Hoje em dia já tem os termômetros analógicos, assim, digamos, termômetros, como é que eles chamam? Eletrônicos, que serve ali para a gente aferir. Porém, muitos estudiosos dizem que o mais confiável é o de mercúrio mesmo. Mas enfim, as unidades padrões da temperatura, principalmente de acordo com o SI, é o Kelvin. Não é o Celsius como a gente está acostumado a ver, que é o Czinho lá. Na verdade, é o Celsius, que é reconhecido como uma energia absoluta. Já aqui no Brasil, desconsiderando assim o SI, a gente costuma muito utilizar escalas em Celsius. Porém, essa é a fórmula da transformação de Kelvin para Celsius, de Celsius para Kelvin, assim também como tem o nosso famoso Fahrenheit, ok? Basicamente é isso. A gente tem que entender na temperatura também as escalas termométricas, física, e aí a gente já passa para outra unidade de medida, que seria a densidade ou massa específica, que é a relação entre massa e o volume do material. Deu para entender? Mas vamos lá. O objetivo que tiver maior densidade, assim digamos, o objeto que tiver maior densidade, ele afunda em relação ao outro de menor densidade e assim sucessivamente. Quem nunca assistiu àquela brincadeira de afunda ou não afunda? Será que eu estou ficando tão velho assim? Mas vocês devem lembrar daquela brincadeira de afunda ou não afunda, quando o pessoal pega um recipiente com água e tenta colocar alguns outros materiais dentro da água para ver se eles vão afundar ou não. Então, com base naquele afunda ou não afunda, na verdade eles estão testando as densidades dos materiais para ver qual material é mais denso que a água e qual material é menos denso que a água. Então, aquele que tiver maior densidade, ele afunda do que quem tiver menor densidade, ok? Deu para entender? A densidade, geralmente, ela é muito aparente quando a gente pega um copo com água. Por exemplo, a densidade do gelo, ele é menor, um pouquinho menor, do que a densidade da água quando ela está no seu valor líquido. E nisso, a gente vê lá que o gelo fica boiando ali em cima da água. Então a gente já trata de densidade ali. Interessante que para aferir densidade dos líquidos é utilizado esse aparelhozinho aqui bem bonitinho que está na tela, que é chamado de densímetro. E é com base nele que dá para ver realmente aí essa densidade. A nossa unidade base vai ser basicamente aí, a gente vai pegar a grama da massa vezes o litro do volume. Então a gente vai ter que nossa massa na verdade vai ser gramas litros. Gramas não vai ser por. Quando a gente fala gramas por litros, a gente está dividindo gramas litros. Então a gente está utilizando os dois juntinho ali, ok? Também a gente fala que gramas por centímetros cúbicos, que é um dos mais utilizados, e é o que a gente vai ver. Mas fiquem aí, gramas, tanto gramas por centímetros cúbicos também como gramas por litros, ok? E a gente também tem que falar sobre pressão, que é a força aplicada sobre um corpo dividida pela área sobre o qual a força é exercida. Então, para nossa pressão fica força dividido por área. A unidade base de pressão é em Pascal, que é 1 Newton sobre 1 metro quadrado, que está aí na telinha para vocês não sentirem tanta dificuldade. Mas outras unidades costumadas a utilizar, tais como milímetros de mercúrio, que é mmHg, que é muito utilizado, e por nós o mais conhecido, que é ATM, ou seja, atmosfera. Existem algumas inversões de medida, mas como eu citei anteriormente, a gente utiliza o barômetro para indicar a pressão,
Quem já viu aquele aparelho de pressão? Ele utiliza 1 milímetro de mercúrio, aquele que a enfermeira fica apertando um balãozinho, que ele começa a encher o braço da pessoa, e ali é um barômetro. Ele utiliza um barômetrozinho, que é como se fosse um reloginho, para ver isso ali. Basicamente, é utilizado ali 1 milímetro de mercúrio, mas também pode ser transferido para ATM por base de transformações. E para as transformações a gente tem várias técnicas. A gente tem que saber basicamente a gente pode usar as escalas, que por exemplo é a escala de temperatura, a escala de volume. E com base nessa escala a gente vai multiplicando ou dividindo por casas decimais. E também existem as trocas que já são bem mais específicas, como a de temperatura. A gente já tem uma formulazinha básica. E assim a gente vai dando umas observadas como irão sendo feitas as nossas transformações. No final do material que eu estou enviando para vocês, existem vários exemplos. Eu quero que vocês estudem esses exemplos de transformações. E o exercício de vocês hoje vai ser o quê? Vocês vão pegar exemplos do cotidiano de vocês e vão tentar transformar aquilo. Por exemplo, você escreve garrafa de 2 litros em ml. Então, quantos ml tem uma garrafa de 2 litros? Eu quero que vocês me enviem 4 exemplos da casa de vocês. Por exemplo, um balde de 20 litros. Quantos ml ele vai ter? E assim você vai fazendo. Por exemplo, quantos quilômetros é daqui para minha casa? É 1 quilômetro. Beleza. Transforma então 1 quilômetro em metro. E vão fazendo esses exemplos. Deixo a cargo de vocês fazerem essa escolha. E me envie até sábado, de novo, pelo Google Forms que está aqui embaixo. Peguem os exemplos, vão estudando os exemplos que está lá no material de vocês. Semana que vem eu dou uma conferida nesse material de vocês que vocês me enviaram e vou fazer uma troca de experiência aqui com vocês com transformações, ok? Para ver aí como é que vocês conseguem fazer isso aí de uma forma bem efetiva, beleza? Qualquer dúvida, estou disponível no WhatsApp, como todos já sabem, só me procurar lá no privado ou no grupo, ok? Um abraço a todos.